Fala pessoal, beleza? Como prometido, estou fazendo essa aula aqui para vocês com os slides da nossa última live. Comentei uma revisão, né? Uma síntese do que nós já tínhamos falado. Eu vou retomar alguns pontos aqui para ficar mais didático do que são os fluxos populacionais, da dinâmica demográfica e os refugiados e migrações, que é um reflexo da economia global que nós temos hoje. E também vou dar outra ênfase na segunda parte sobre o crescimento vegetativo e perfil etário. Vou comentar também sobre 4 questões que eu preparei para vocês para a semana que vem, na próxima sexta-feira, tá? Então, essa foto aqui, ó, que aconteceu em 2015, ela ficou muito emblemática porque estampou a capa de jornais e revistas do mundo inteiro falando sobre a emergência dos refugiados. É um problema gravíssimo, tá? Que está na ordem dos milhões de refugiados que entram no continente europeu todo ano. E no mundo todo já são mais de 800 milhões de pessoas. Não é pouco esse número, tá? Quase 1 bilhão da população humana que está sobre situação de refúgio, que eles buscam moradia e melhores oportunidades de trabalho em outros países mais ricos, mais desenvolvidos. Nesse caso aqui, o pessoal chegando na Grécia, mas que eles vieram lá da Península Arábica, principalmente Irã, Lituânia, tá? E adentraram qual outro país também? Síria, Líbano, né? Paquistão, são países aí onde a população está saindo dos seus locais de residência, de onde nasceram, e estão entrando na Europa, via Turquia, Grécia, Espanha, França, Portugal, tá? E outros países também, Itália. E aí, a gente tem duas coisas a comentar com vocês, que depois eu vou trazer um site muito importante para isso, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês lerem os textos, tá? Quando as pessoas elas mudam o local da sua residência, tá, para outro país, mas que ela tenha uma vontade própria, ela é considerada um migrante, tá? Quando ele muda de país, então ele é um imigrante internacional. E aí são diversos aspectos, né? Trabalho, saúde, segurança, educação, enfim. Basicamente é isso. Então ele é por vontade própria, por livre e espontânea vontade, ele sai do seu país e vai para outro, tá? Ou sai de uma região e vai para outra, de uma cidade X para Y, e assim por diante. Então é um migrante. Já aqueles deslocamentos que são forçados, como a imagem da embarcação que eu mostrei, o barco inflável para vocês ali, são deslocamentos forçados, e nós chamamos isso de refugiados. Para isso, existe na ONU, a Organização das Nações Unidas tem um site muito importante que se chama Acnur, tá? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, é uma agência, como se fosse uma secretaria dentro da ONU para cuidar especificamente dos refugiados no mundo inteiro, tá? E aqui eu vou deixar esses links para vocês verem a diferença entre refugiados e migrantes, tá? E tem um aspecto jurídico, legal, dentro dos direitos humanos internacionais. É um texto bastante importante, tá? Um dos mais procurados aqui quando coloca no Google, tá? E aí a diferença entre refugiados e migrantes, isso aqui é muito importante. Esses vídeos são muito interessantes, são curtos, coisas de 30 segundos, 1 minuto, que vale a pena vocês verem. Olha só como é que é o drama dessas pessoas. Às vezes chegam a ter 150 pessoas em uma embarcação clandestina, que no máximo cabe em 40. Né? E eles atravessando o mar Mediterrâneo, que é gigantesco. E aqui também fala sobre essa mesma agência, né? Ou esse alto comissariado para refugiados. E aí eles estão comentando agora com bastante atualidade sobre o coronavírus. Que os mais afetados do planeta, lógico, tem pessoal que é da favela, são os idosos, as crianças, aquele grupo de risco, né? Mas principalmente no mundo inteiro, dessa galera que tem o fluxo populacional do mundo, essas epidemias e pandemias, quando elas ocorrem,
os mais impactados são os refugiados. Tá? É bom eu lembrar disso daqui para vocês. Tá? Então depois eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Vamos voltar aqui então, e aí eu vou falar para vocês que toda essa dinâmica demográfica, esse fluxo de pessoas, sejam refugiados ou migrantes, que buscam, né, ocupações de emprego, de trabalho e renda em outras regiões do mundo, mudam também os aspectos culturais, os hábitos, os costumes. Então, há um intercâmbio entre as populações. Eu falei para vocês também sobre a população mundial, que decorre desse fluxo mundial de pessoas, e aqui o velho famoso mapa da densidade demográfica. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos, né, o Brasil como litoral bastante ocupado, o centro-leste dos Estados Unidos, México aqui, né, bastante ocupado também na Europa, leste da Ásia, tá? E agora eu quero que vocês notem, ainda mais falando em época de pandemia, como que essa concentração populacional, que essa situação de grandes aglomerados urbanos, grandes cidades, médias ou pequenas, mas principalmente nessas regiões onde está uma coloração mais escura, ela tem um reflexo didático nesse próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é o fluxo de tráfego aéreo diário no mundo. Vocês conseguem notar que tem uma mancha se deslocando mais escura aqui para a esquerda do planisfério e outra mancha mais clara? Nada mais é do que o movimento aparente do Sol. E consegue perceber aqui, ó, fluxo regional aéreo dentro do continente europeu, está anoitecendo aqui no leste da Ásia e o fluxo de aviões diminui. Cada pontinho amarelo desse é um avião. E aqui nos Estados Unidos aumenta porque é dia. E aqui está diminuindo, olha só como é que está na Ásia. Parece um enxame de abelhas, tá? Depois eu vou deixar disponível esse link também. E aqui eu quero relacionar como essas cidades, como a infraestrutura aeroportuária muito grande, corresponde diretamente a isso daqui, ó. Esse é um mapa dinâmico que mostra, na atualidade, os casos de Covid-19 no mundo inteiro, tá? E aqui então nós temos uma escala que representa então esse círculo vermelho, que é o total de casos na região, por exemplo, da China, tá? Então ele vai focar de Hubei. São 67 mil casos, com 3.177 casos fatais até esse dia 28 de março. Então aqui, ó, em toda a China, Coreia do Sul, que tem uma bolinha menor, o Irã também, que é um dos países mais afetados pelo Covid-19, 35 mil casos. E olha só a situação da Europa. Cada cidade dessa, ou cada região, né, como Madrid, Lombardia, no caso a Inglaterra inteira está aqui, né, Irlanda, Escócia, enfim, né, em diversos países. Olha só como é que é aqui o estado de Nova York. São 52 mil casos só em Nova York, fora outros estados aqui dentro do território estadunidense. E aí o Brasil, eu vou apontar aqui, né, para São Paulo, por exemplo, e eu vou abrir esse mapinha. Olha só, então, já são 629 mil casos no mundo inteiro, tá? E o Brasil, até esse dia 28 de março, tem 3.477. Só em São Paulo são 68 casos fatais, são 68 mortes, tá? Vamos pegar aqui então, ó, se a gente perceber, essa escala que representa então uma ordem, a quantidade de valor, tá uma bolinha pequenininha para o Brasil. É bastante 1.220 casos. Mas se for comparar com o planeta inteiro, dependendo da escala geográfica que eu estou analisando, esse número ele é limitado, no caso brasileiro, em comparação à China, ao Irã, à Lombardia, na Itália, ou os Estados Unidos, que é o novo epicentro do Covid-19. Tá? Então, para esse fluxo populacional, que a gente comentou nas últimas aulas, eu vou deixar também um link aqui, ó, do pessoal lá da Universidade Estadual Paulista, a Maria Encarnação e o professor Raul Guimarães, que são professores de Geografia da Unesp de Rio Claro, lá em Presidente Prudente, e eles dizem o porquê que a circulação de pessoas tem um peso na propagação, na difusão dessa pandemia. Tá? Então essas interações do espaço geográfico e pela geografia de redes, da rede urbana, como se fosse uma teia. Estão vendo esse mapinha aqui, ó? Tá? Então tudo isso está interligado. E eles dão um enfoque aqui para o mundo inteiro
da saúde global. Não é mais só um caso de saúde pública do governo federal brasileiro ou somente do prefeito de Nova York ou da Itália. Na verdade, isso aqui é do mundo inteiro. Eu vou deixar aqui também esses gráficos, esse texto, para vocês entenderem a importância da geografia urbana, da urbanização dos países e também do Brasil especificamente aqui, ó, esse mapa muito importante do IBGE, para vocês entenderem qual que é a hierarquia dos centros urbanos do Brasil. Aquele que vai desde a grande metrópole nacional, tá? Até um pontinho específico de uma cidade que talvez seja de 5, 10 mil habitantes aqui no Brasil. Então vale muito a pena vocês verem textos realmente muito científicos, com uma densidade técnica bem grande. Eu vou voltar aqui rapidamente para a nossa apresentação, que além desses fluxos populacionais de concentração, nós já falamos, eu não vou meter isso aqui, ó, fatores naturais e fatores histórico-econômicos, são fatores humanos, tá? A gente já fez um outro vídeo falando disso. Quero dar um foco especificamente para a segunda parte desse vídeo de crescimento, tá? Aqui eu errei, tá? Não é crescimento, é crescimento vegetativo. Peço desculpas já de antemão, tá? E eu quero apontar para vocês o seguinte: esse gráfico aqui, ó, ele revela então o tempo. Aqui embaixo, vejo que tem a base aqui no meu gráfico, o tempo. Desse lado esquerdo tem a taxa de porcentagem, tá? E aqui a população em milhões de pessoas. Esse lado azul, eu tenho a taxa bruta de natalidade, ou seja, as pessoas que são nascidas, tá? Dentro desse tempo, de 2000 até uma projeção para 2060. A taxa bruta de mortalidade, que é esse que está em rosa, meio vermelho. E essa linha pontilhada que está aqui em cima, ela representa então a população, tá? Que está aqui, ó, a população em milhões. O que eu quero revelar com esse gráfico é o seguinte: a população brasileira está representada por esse azul. A expectativa aqui para a projeção para até 2060 é de diminuir a população brasileira. A taxa de natalidade ela vai se limitar. E em 2040, 2045, tá? Nessa década, daqui a 20, 25 anos, nós vamos ter o aumento gradativo, tá? E aí, esse ano que vai ser o ano que vão passar o número de mortalidade, o número de óbitos, o número de falecimentos no Brasil vai ser maior do que o número de nascimentos. Ou seja, o crescimento vegetativo da população está caminhando para ser negativo, tá? Então a população está envelhecendo, está morrendo no Brasil. Nós vamos ser mais velhos e daqui a 20, 30, 40, 50 anos seremos idosos. E obviamente vai chegar uma hora que nós vamos falecer, tá? Então vai ser um crescimento negativo da população brasileira. Quando eu falo em crescimento vegetativo, nada mais é do que o total de números de nascimentos, tá, em comparação ao número de óbitos, ao número de mortos, de falecidos em um país, em um estado ou um município em um determinado período de tempo. Aqui eu tenho então 2000 até 2060. Eu quero falar também com vocês sobre o perfil etário. Lembrem então que a gente comentou brevemente isso, mas é fácil de entender, de interpretar esse gráfico. E veja, é bom que vocês estudem sempre isso e busquem na internet, pesquisem sobre esses assuntos, porque aqui é só, né, um panorama de uma explicação muito rasa. Veja só, nós temos aqui 13 minutos de aula, estou quase terminando, e aqui é realmente só um resumão. Então vocês precisam estudar em casa, né, continuar esses assuntos aí fazendo pesquisa na internet. Pirâmide etária, que aqui tem um aspecto piramidal, tá? Onde a base aqui é bem mais preenchida e o topo é bem mais limitado. O que representa então? Aqui, ó, homens e mulheres, tanto em laranja quanto em azul, tá? Direita mulheres, esquerda homens. Aqui embaixo, nesse eixo, na base, são milhões de pessoas, tanto masculino quanto feminino. E aqui essas linhas representam a idade da população. Então a gente consegue ver o segmento, por exemplo, que mais tem a população brasileira, que é de 25 a 29 anos. A galera que já está na idade de trabalhar, de estudar, está na faculdade, de consumir, de sair da casa dos pais, tá? De comprar a casa própria. Então esse é o perfil que nós temos 2013. Como é que vai ser daqui a algumas décadas? Olha como é que essa galera que hoje tem 25, 30 anos
daqui a 25 anos essa galera vai ter 55, 59, já vai ser quase na idade idosa, tá? Vai ter uma grande parte da população nessa cintura aqui, ó, mais gordinha, da população entre 30 e 39, 44 anos, tá? Então é a população economicamente ativa, que a gente já falou sobre a PEA, e o número de filhos muito reduzido, tá? Menos de 1 milhão de meninas e 1 milhão de meninos, também entre 0 a 1 ano. De 1 a 4 já vão ter mais, tá? Já vão superar aí mais de 4 milhões de meninos e meninas. E agora a projeção para 2060. Observem que as mulheres, há uma tendência principalmente acima de 75 anos, depois de 90 anos, o quadro da quantidade de mulheres ser muito maior do que a dos homens. A mulher se cuida mais e a expectativa de vida é consequentemente maior. Eu quero apontar para vocês também Nigéria, que é um país subdesenvolvido na África, no Uruguai, que é um país em desenvolvimento aqui na América Latina, e o Japão, que é um país bastante desenvolvido lá no Oriente, na Ásia. Então observe que era 1950 esses três países, com uma base muito grande para o Japão, logo depois da Segunda Guerra, um pouco mais distribuída para o Uruguai e muitíssimo limitada para a Nigéria, tá? Devido a epidemias de cólera, expectativa de vida muito baixa. Em 2015 já apresentava uma base aqui, então, bem grande para Nigéria em 2015. Aqui um pouco mais distribuído para o Uruguai. E já dois perfis aqui de aumento da população, tanto na faixa de 40 a 44 e também de 70 a 74 anos, 65, 69 para o Japão. E observem agora a projeção para 2050 do que é a Nigéria, como se fosse o Japão em 1950. Isso aqui é 2050, tá, galera? Então é uma projeção para daqui a 3 décadas. Olha como é que está bem distribuído o Uruguai. E o ideal é que seja dessa maneira, com um equilíbrio entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, tá? Para que ninguém sofra, principalmente da questão econômica, os idosos que dependem da previdência social, tá? E o Japão já vai ser, em 2050, um país predominantemente a sua população muito idosa, entre 75 e 79 anos. Poucos jovens. A mão de obra ativa aqui, ó, entre 25 até 60 anos, um pouco mais limitada. É essa galera que vai pagar a conta dos idosos da previdência social, da aposentadoria. Então, olha só o perfil, então, 1950, o do meio 2015 e o de baixo 2050. Eu estou indo um pouco rápido aqui, mas quem quiser fazer uma pausa aqui no vídeo para entender melhor pode fazer, tá? Uma revisão agora aqui então sobre esses temas. Galera, o que é migração? Qual a principal diferença então entre migrantes e refugiados? Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. 2. Explique o que é aquecimento vegetativo. Faça uma pesquisa sobre esse assunto aqui que é importante. Tudo isso no caderno, tá? Essas 4 perguntas. 3. Por que o conhecimento sobre a dinâmica populacional é importante para os governos? Por que, por exemplo, o governo do Japão precisa se preocupar com muitos idosos para o futuro? Tá? E o Brasil também pode pegar esses exemplos de Europa ou de Ásia, que são países com uma população bem mais envelhecida, podemos tomar para daqui a 30 anos no Brasil. E 4. Faça uma pesquisa sobre as principais estratégias dos países europeus, justamente aqui, ó, 3 corresponde com a 4 também, tá? Dos países europeus para se adaptarem ao aumento da população idosa. Ou seja, como é que esses países da Europa, como Holanda, como Dinamarca, como Suécia, como Finlândia, eles estão se preparando para a população idosa. Ou seja, a população lá já é idosa. E o que o Brasil pode fazer para atenuar esse impacto? Tá bom? Então é isso. Grande abraço para vocês, bons estudos. Falou, abraço!